Você está ouvindo Biologia in Situ Podcast. Porque todas as estradas levam à biologia. Olá, bioouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast. Hoje, de novo, não é o Ricardo que tá aqui com vocês, mas sim eu, o Vitor. Vocês já devem me conhecer do meu BioNews que eu soltei faz pouco tempo. E também das minhas aparições ocasionais aqui nos episódios. E como direção e coordenação da equipe de produção de pautas. E hoje aqui comigo para esse episódio mais do que especial, tá aqui a Mari, também membra da nossa equipe de produção de pauta. Vocês já devem ter ouvido a voz dela nos últimos episódios aí do Dia dos Oceanos. Oi, gente, tudo bom com vocês? Para mim é uma honra estar à frente do podcast mais uma vez. Dessa vez não como entrevistada, mas como host, junto com o Vitor. É isso aí, Mari. É sempre bom diferenciar um pouquinho, né, nosso trabalho aqui. Exatamente. De hoje, né, meu ouvinte, na verdade a gente tá de novo aqui, virou tradição do podcast. Esse já é o nosso terceiro episódio especial do Dia Mundial dos Oceanos, é o nosso terceiro ano consecutivo fazendo esse episódio especial aí, porque, né, oceano aí é um tema meio suspeito pra mim e pra Mari, por ser a nossa área de trabalho. Mas é um tema que tá sempre girando aí, tá sempre no meta aí de todo mundo, tá sempre em alta. Mari, por que não conta um pouquinho aí pra gente do que vem por aí? Oceano. Apenas 6 letras para nomear aquele que cobre cerca de 70% do nosso planeta. Tema de tantos poemas, letras musicais e história, de Camões a James Cameron, o mar encanta não somente pela sua estonteante beleza, mas pela infinitude de sua importância. Dentre as suas inúmeras funções, é o responsável por tornar e garantir que o nosso planeta seja habitável, disponibilizar mais da metade do oxigênio que respiramos, por regular o clima e absorver 30% do dióxido de carbono produzido antropicamente, além de proporcionar momentos agradáveis de lazer, conexão com a natureza, ser meio de transporte de cargas e passageiros, gerar energia, abrigar mais de 200 mil espécies identificadas e tantas outras ainda desconhecidas, e por alimentar quase exclusivamente cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo todo. É muita coisa, vocês não acham? Mas e o nosso lado? Como nós temos retribuído todo esse cuidado do oceano conosco? Infelizmente, parece que não temos pensado quase nada além da diversão das férias e de finais de semana prolongados. E a consequência chega de maneira bem triste e impactante. A intensa poluição e desenfreada exploração de seus recursos naturais tem diminuído consideravelmente o poder de resiliência do oceano e de seus habitantes, e, com isso, afetado não só a nossa economia, mas a saúde humana e ambiental. Como forma de trazer a atenção para a importância de se preservar um ambiente tão único como o oceano, desde 2008, a Organização das Nações Unidas declarou o dia 8 de junho como Dia Mundial do Oceano. Além disso, em 2017, ela também estipulou o período entre 2021 e 2030 como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. No documento, os 193 estados signatários, incluindo o Brasil, se comprometem a cumprir as 7 metas propostas pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco e que visam reduzir a poluição, conservar a biodiversidade e ecossistemas marinhos, promover ciência oceânica e regularizar a pesca e extração de outros recursos naturais. E foi desde 2021 que então o nosso podcast também comemora essa data especial, trazendo episódios com diferentes temáticas relacionadas ao oceano. No primeiro episódio, que é nomeado Mulheres no Oceano, a gente teve aqui nossa queridíssima Mari como uma das entrevistadas, junto com a Júlia Cristina, e elas comentaram, né, a importância da década do oceano
a história e os caminhos na carreira da oceanografia, além de falar um pouquinho sobre a participação e as dificuldades que as mulheres enfrentam nessa profissão. Em 2022, no episódio 54, nomeado Pesquisa em Mar Profundo, as nossas convidadas, a professora doutora Camila Signori, oceanógrafa pela UERJ e hoje professora do Instituto Oceanográfico da USP, e a Olivia Pereira, oceanógrafa pela USP e doutoranda pelo SCRIPS, o Institution of Oceanography, falaram sobre as curiosidades e pesquisas em mar profundo e contaram as suas aventuras ao mergulhar no DSV Alvin, o submarino que descobriu os restos do famoso navio Titanic. Caso vocês não tenham acompanhado, fica a dica desses episódios e é só ir lá no nosso site ou nos nossos canais de streaming para ouvir, ou seja, Spotify, Deezer, entre outros aí. E esse ano não podia ser diferente, né? A gente já tá há 2 anos aí fazendo, que é mais um ano aí, trazendo essa data maravilhosa pra gente comemorar e fazer um episódio especial. Então esse ano, como tema principal do episódio de hoje, a gente escolheu trazer um assunto muito relevante e que está relacionado à nossa alimentação, a pesca e as implicações dessa atividade no ambiente marinho e nos seres humanos. E pra gente poder bater um papo, pra lá de especial a gente trouxe 2 convidados excepcionais, que são daqui de São Vicente, da minha cidade, que não é minha cidade, eu só moro aqui porque eu estudo aqui, mas são daqui, são da Unesp daqui de São Vicente, que é a professora doutora Carolina Pacheco Bertozzi, bióloga, mestre, doutora em oceanografia biológica e fundadora do projeto Biopesca, atuando principalmente com conservação de tartarugas, aves e mamíferos marinhos, e o professor doutor Otto Bismarck Fasano Gadig, biólogo, mestre, doutor em ciências biológicas, especialista em elasmobrânquios. Ambos os professores daqui, né, como falei, do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, no campus do Litoral Paulista, aqui em São Vicente, litoral de São Paulo. Vamos lá ouvir essa entrevista que tá sensacional. Então vamos lá, Carol, Otto, tudo bem com vocês? Obrigado mais uma vez por estarem participando aqui dessa entrevista, obrigado pela oportunidade de serem entrevistados, né? Mas antes da gente começar aqui, queria ouvir um pouquinho de vocês, para vocês se apresentarem, falar um pouquinho de vocês, como é que foi a trajetória acadêmica de vocês, por que vocês quiseram, né, trabalhar com esse tema de oceano. Bom, eu sou a Carolina Bertozzi, eu sou formada em biologia e depois eu fui fazer o meu mestrado e meu doutorado na oceanografia. Sempre gostei, né? Eu acho que já quando era adolescente eu sempre tive um encanto aí, principalmente pelos golfinhos e sempre quis, né, entender, conhecer mais sobre essas espécies. Nunca quis, na verdade, trabalhar com veterinária, com animais doentes, não. Eu queria estar no ambiente deles, né, trabalhar mais com a parte da biologia. E aí quando eu entrei na faculdade, né, me deparei assim com uma ausência, né, lá em 95, com especialistas na área, né, a gente não tinha professores aí na época, né, eram pouquíssimos pesquisadores de cetáceos no país ainda, e lá na USP, no momento, não tinha ninguém. Então foi bastante decepcionante, assim, no começo, por não ter ninguém. E, na verdade, toda essa geração aí, né, da década de 90, que se formou em 90, meio que a gente se auto-orientou e criou. Hoje nós temos bastante pesquisadores aí com cetáceos, mas é uma geração mais nova. E aí foi por isso que eu acabei indo para a oceanografia, né, para tentar ficar mais próximo aí do pessoal que trabalhava com o ambiente marinho. Acho que é isso. Bom, meu nome é Otto Gadig, sou professor da Unesp, daqui do Campo São Vicente. Também, mais ou menos, seguindo a mesma linha da Carol, eu sempre me interessei por animais, né, como um todo, desde muito criança, né, com 5, 6 anos, eu achava cobras, tubarões, bichos interessantes, aquela coisa toda. E no fim das contas eu caí mais pro lado dos tubarões mesmo, porque eram os bichos que eu mais via aqui no litoral sul de São Paulo. Eu trabalhava ali, ajudava pescador a limpar peixe quando era criança e tal. Ganhava uns tubarões, achava aquilo maravilhoso, botava no vidro, levava para casa, deixava minha mãe louca. E assim foi, desenvolvendo o gosto, né, quase que infantil, né, lúdico primeiro, depois que veio virar profissão. Daí eu, enfim, fiz a faculdade de biologia, mestrado em zoologia na UFPB, em João Pessoa, doutorado pela Unesp de Rio Claro.
e vim acabar aqui como professor da Unesp na área de zoologia, mas tentando manter aí as pesquisas com tubarões e raias já há algum tempo. Basicamente isso. Ah, legal. Como que surgiu, né, esse interesse de vocês dois, mais especificamente, em trabalhar com essa área mais de pesca e conservação de fauna marinha? Eu na pesca, na verdade, foi meio que sem querer, na verdade, né? Eu, na época, eu tinha contato com alguns amigos que eram pescadores, não conheci eles por outros motivos e eram amigos. E justamente por eu fazer biologia na época, eles acabavam trazendo tudo que vinha nas redes de pesca e que não tinha interesse comercial, eles traziam, porque sabiam que eu estudava biologia e tinha interesse nos animais marinhos. E foi justamente num desses eventos que eles trouxeram um golfinho que tinha sido acidentalmente capturado e que daí deu estalo, né, de falar, nossa, existe uma problemática bastante grande aí de captura acidental de golfinhos. E aí eu acabei indo trabalhar na pesca, porque meu sonho era trabalhar com golfinhos em vida livre, e acabei indo trabalhar com a problemática da pesca, da captura acidental. E aí todo o meu mestrado, ele acabou sendo focado só na atividade pesqueira, né? Não na questão só dos golfinhos, mas na atividade pesqueira, para poder justamente entender como que a pesca funciona e como que isso pode afetar essas populações. Então foi assim que eu acabei indo meio sem querer para a parte de pesca. No meu caso, assim, eu admito que nos primeiros anos a gente estava focado em estudar, conhecer de vários aspectos, biologia, anatomia, eu sempre gostei e continuo gostando muito disso, mas até a percepção, né, do mundo como um todo, no que se refere ao ecossistema, ao ambiente, acabou trazendo os tubarões para essa discussão, coisa que não tinha antes, né? No caso de cetáceos já tem uma história um pouco mais antiga de conservação, né? E tubarões não, né? Tubarões era peixe, assassino, aquela coisa toda. E a partir da década de 90, meados da década de 90, a discussão em escala global sobre a conservação das espécies ficou mais forte e naturalmente, ainda que mantendo os trabalhos básicos de biologia, de anatomia, taxonomia, enfim, a gente começou a tentar dar uma aplicabilidade desse conhecimento para fornecer subsídio para políticas públicas de conservação, né? Então, de forma direta ou até mesmo indireta, tudo que a gente produz de conhecimento a respeito dos animais, hoje a gente tenta dar um enfoque da sua aplicabilidade na questão de conservação, em medidas para diminuir a mortalidade, né? Mas eu nem mudei tanto os temas principais com que eu trabalho, apenas eu tento dar hoje não, já há um bom tempo, né, mais peso para eles na sua aplicação nas políticas públicas de conservação, que, como eu disse, né, para efeito de tubarões e de raias, é relativamente mais recente, né, essa conscientização em escala global, ou mesmo aqui no Brasil, é mais recente, então, obviamente, agora a gente faz os nossos estudos e sempre pensa em modos de sugerir como esses nossos estudos possam ser usados, né, para tentar diminuir esse problema da mortalidade, por pesca e, enfim, por outras questões que esses animais vêm sofrendo. Isso que você falou agora é bem interessante, né, dessa parte da conservação de cetáceo ser muito mais antiga, de tubarão ser uma coisa muito mais recente, né? A própria Shark Week aí, que é conhecidona, acho que de todo mundo, acho que começou, se eu não me engano, aí foi em 88, né, a primeira. Na verdade, sim, do ponto de vista da academia, né, dos governos, etc., o marco é o ano de 1991, né, fevereiro exatamente de 91, que houve a primeira conferência internacional só para discutir conservação de tubarões na Austrália, blá blá blá. Aí logo depois, em abril desse mesmo ano, a África do Sul foi o primeiro país a proteger uma espécie de tubarão, ou de raia, que foi o tubarão branco. Então isso é relativamente novo, né? Se comparar com alguns grupos. Mesmo no grupo dos cetáceos, é óbvio que essa conscientização é um pouco anterior, mas as abordagens modernas são mais intensas, obviamente, né? E aí no bojo dessa discussão toda, os tubarões e raias hoje são considerados. Aí a popularização, através de programas como Shark Week, né, que tem mais de 40 anos e tal, ajuda muito a discutir isso, né? Hoje as pessoas já não é como cetáceos, mas eles já entendem a necessidade, a importância de conservar, no caso, os tubarões e as raias também, né? Como a gente mencionou, né, na introdução do nosso episódio, nós vamos falar então sobre a pesca no Brasil, tanto em pequena escala, então
conhecida como pesca artesanal, quanto em escala comercial. E para começar, eu gostaria de saber de vocês quais as diferenças entre esses dois tipos de pesca. Essa é uma boa pergunta, viu, Mari? Na verdade, não existe uma definição única para que a gente possa separar o que é pesca artesanal, o que é pesca industrial. Então, a gente tem algumas classificações que estão relacionadas à arqueação bruta, né? Ou seja, o quanto aquela embarcação consegue levar de pescado. Algumas utilizam uma classificação quanto ao tamanho da embarcação, outras relacionadas a finalidades, se a finalidade é comercial, subsistência. Então, às vezes a pesca ela é dividida em pesca de subsistência, pesca de pequena escala, pesca de grande escala, ou artesanal, ou industrial. Então, na verdade, é bem confuso mesmo essa classificação. Então, você tem que meio que escolher qual autor você vai seguir. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que a pesca de pequena escala ou artesanal é aquela praticada para fins comerciais também, mas realizada em áreas mais costeiras, né, com embarcação de menor porte, com redes de menor extensão. E a industrial, áreas mais profundas, águas mais oceânicas, embarcações de maior porte, com maior autonomia, maior tempo de permanência no mar e redes muito maiores. Então a gente pode pôr aos extremos assim. E a gente sabe, né, que a pesca ela é uma das atividades aí mais antigas que a gente tem no mundo. No Brasil a gente teve o início, né, quando os povos originários ainda habitavam a região e utilizavam, né, equipamentos e embarcações mais rudimentares, e o foco mesmo, que você falou, era a pesca de subsistência deles. Isso muito antes do período colonial. Vocês sabem falar se teve algum momento para essa transição para a escala comercial? E, tipo, se tem uma diferença das espécies, principalmente das espécies, né, que eram pescadas antigamente e que são pescadas hoje? Olha, já trazendo agora para os nossos tempos agora, eu acho que uma mudança da pesca que foi visualizada no mundo inteiro foi o pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que é um momento, então a gente está falando de algo muito recente, né? Pensando que você estava falando de povos originários aí, mas a Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial, é onde a gente vê a produção pesqueira mundial passar de em torno de 20 milhões de toneladas para 80 milhões de toneladas em questões aí de poucas décadas, né? Então, isso está relacionado, obviamente, à procura de proteína de menor custo, né? Então, extrativismo, de buscar no mar aí essa proteína. Está relacionada também à inovação tecnológica que durante a Segunda Guerra Mundial, né, a gente teve aí os sonares, né, que foram desenvolvidos para a guerra e que depois da Segunda Guerra começam a ser utilizados para a finalidade comercial. Então a pesca deixa de ser empírica, né? Eu acho que o peixe está ali, não. Agora eles têm um sistema, um sonar que detecta onde está o pescado. Então, muito mais fácil acertar. Então, eu acho que uma virada aí na questão da pesca no mundo é pós-Segunda Guerra Mundial mesmo, aí em década de 1950, aí a gente começa a ver esse aumento da produção extrativista marinha. Carol falou em escala global, e é isso mesmo, a industrialização pós-guerra, né? Se você pensar que na 1950 a população do planeta era 2 bilhões e mais 70 anos depois tem mais 6 ou 8 bilhões, necessidade, né? Absurda. Bom, mas assim, no que se refere aos elasmobrancos, isso que a Carol falou funciona em escala global. E aqui no Brasil, você falou dos povos originários, né? Isso é bem interessante, porque nas numerosas tribos que existiam pelo Brasil todo e sobretudo na área costeira, é claro que todas subsistiam, né? De alguma forma, mas existiam duas tribos especializadas em pesca. De índios pescadores, indígenas pescadores, né? Que era aqui no Rio, os goitacazes, e lá em cima no norte, os tamarembeses, que depois a gente conhece como Tremembé, né?
Os tamarembés, a gente conhece a rotina deles. Eles eram, os caras eram homens rãs praticamente. Então naquela região do litoral norte do Brasil, que é muito rica ainda hoje, mas na época, imagine, eles pescavam tubarões literalmente à unha, né? Eles entravam no mar, iam nadando, iam lá pro meio buscar e trazer e tal. E os goitacazes provavelmente faziam isso. A gente não conhece muito bem algumas coisas dos goitacazes porque eles eram mais ferozes, eles eram bravos, agressivos e não aceitavam os colonizadores, né? Então a gente não conhece. E claro, e tem as tribos aqui do litoral sul, né, tal, que tinham um conhecimento absurdo, né? Mas não eram os especialistas. Os especialistas eram os taramembezes e os goitacazes. Daí vem a colonização, né? E as pescarias eram esporádicas. Aí, no caso do Brasil, veio o período pouquinho anterior da guerra, que estavam querendo criar a primeira indústria mesmo, de pesca e beneficiamento de tubarões, né? E atrasou por causa da própria guerra. E depois ela foi implantada no norte do Brasil, por causa da abundância, né? E depois parou, mas aí já tinha esse processo que a Carol lembrou, né? Já estava a industrialização, tal, a pesca já tinha sido vista como uma coisa importante para o Brasil, e os tubarões, principalmente, que antes eram aproveitados de certa forma, começaram a ser aproveitados de outra, né? E aí a coisa expandiu, degringolou para os níveis que a gente tem hoje, né? Que aí a Carol já explicou. E vocês poderiam explicar pra gente, trazer alguns exemplos, né, de métodos de pesca que são utilizados aqui na costa brasileira, tanto para pesca artesanal quanto para comercial, e quais os impactos que esses métodos de pesca podem trazer pro ecossistema marinho? Eu acho que no Brasil, e aí o Otto pode me corrigir e complementar, eu acho que a arte de pesca aí mais utilizada pelos nossos pescadores são as redes de emalhe, né? Que são aquelas redes de nylon retangulares, que são as redes que nós denominamos como redes de pesca passiva, que é aquela que o pescador leva essa rede e deixa no mar ali sozinha a rede e vai no outro dia recolher a rede para ver o que foi capturado. Essa rede ela é utilizada no mundo inteiro e no Brasil ela é utilizada do norte ao sul por todos os pescadores, desde águas interiores quanto pescadores costeiros e oceânicos. Então eu acho que é a arte mais utilizada. E aí a gente vai ter outros artefatos de pesca, alguns bem mais seletivos, então como por exemplo o espinhel, né, que é uma linha, né, cheia de linhas secundárias com anzóis, destinada aí para captura de atuns principalmente. A gente vai ter algumas armadilhas de pesca que também são mais seletivas do que a rede de emalhe. Eu estou esquecendo uma que foi extremamente importante, principalmente para o estado de São Paulo na década de 80 aí, que é o arrasto, né? Principalmente o arrasto de camarão. Então o estado de São Paulo aí na década de 80 foi, né, o principal produtor de pescado do país por conta da pesca de arrasto de camarão. Uma pesca nada seletiva e bastante predatória, podemos dizer, né, Otto? Porque a pesca do arrasto ela impacta os organismos e o próprio ambiente, né? Ela detona o fundo e tal. Ela sempre foi problemática, né? E tem pesca de arrasto quase artesanal, segundo os conceitos que a professora Bertosa lembrou pra gente, e tem as industriais, né? E hoje tem principalmente no sudeste e no sul, no nordeste um pouco menos, por causa do tipo de fundo, né? E volta a ter em peso ali na região norte, né? Que tem aquele plataforma continental larga, de fundo lamoso, lodoso, e ela é bastante problemática. Mas de uma forma geral, esses 3 artefatos de pesca, uso de rede fixa, né, de emalhe, presa, os espinhéis, anzóis, né, como varais estendidos no mar, e as pescarias de arrastos, de uma forma geral, as 3 juntas compõem a maioria dos artefatos de pesca que capturam tubarões, raias e a maioria desses organismos, os próprios cetáceos, né? E com impacto variando de uma para outra, mas dessas aí que a Carol lembrou, o espinhel é mais seletivo por conta do tamanho do peixe e tal, mas ainda assim, claro, traz problemas dependendo da espécie que ele está capturando, né?
falando um pouquinho mais das espécies, né? Agora, já que você já até comentou aí, falando mais do pescado, ano passado, 2022, a gente teve uma matéria que saiu no site da Globo sobre bacalhau, né? Com o título de "Você sabia que bacalhau não é o único peixe?" E isso teve uma repercussão grande na época. Inclusive, um dos pontos abordados foi a questão, né, do termo bacalhau ser usado para determinar o processo de secura e salga, né, de várias espécies de peixe aí. Vocês conseguem comentar um pouquinho sobre isso? Não é minha especialidade, mas de fato o bacalhau a gente popularizou como o nome de um peixe. Mas bacalhau é um estado do peixe, salgado. Atribuído principalmente a poucas espécies da Europa, Portugal, que é famoso, Noruega também, né? Então é um processo de salga, né? Porque se a gente pensar, o bacalhau, tem até aquela brincadeira, quem é que já viu cabeça de bacalhau, né? Porque só vê o bicho salgado. Mas existem peixes, algumas espécies de uma específica, de uma família específica, que são chamados bacalhaus, né? Verdadeiros, eu acho. Mas mais do que um peixe, se a gente levar ferro e fogo, não é um peixe. Bacalhau é o estado de peixe salgado específico para algumas espécies nobres lá da Europa, mas que generalizou para o mundo inteiro. Nós temos o chamado bacalhau brasileiro, né? Que bacalhau, como eu falei, é uma família que compõe uma ordem maior ainda de peixes, que todos que são dessa mesma ordem a gente pode chamar de bacalhau. Então talvez alguns de vocês que estão ouvindo podem lembrar de nome como merluza, como a brótea, que são peixes aqui do Brasil, que são aparentados, né? Mas não necessariamente salgados. Mas bacalhau é isso, bacalhau não é um peixe, bacalhau é uma condição de processamento de um peixe salgado, que originalmente é para 3, 4 espécies da Europa, que aí virou tudo isso. Eu falo que como bacalhau, né? A gente acaba usando no dia a dia, mas se a gente for parar a pensar, não tem nenhum problema em falar, você não está comendo bacalhau não é um peixe só, não, são vários peixes sim, alguns são os famosos bacalhau, né, tem o bacalhau verdadeiro lá da Europa e tal, mas tem 3 ou 4 espécies de bacalhau que são servidos como salga e muito bem, e muitas espécies que a gente salga. Se a gente pegar a sardinha aqui, filetar, botar numa grelha, no salgar, você processou como bacalhau, embora não seja um gadide, que é o nome da família, um bacalhau, sei lá quem é, como que seja, né? Quer acrescentar alguma coisa? Acho que é isso. Só sei comer bacalhau. Se não me falha a memória, é da família gadide mesmo, é Gadus morrua, que é o bacalhau comum, né, do Pacífico, ou que eles chamam de bacalhau verdadeiro, e todos que bacalhau do Atlântico, bacalhau da Noruega. Todos os que têm esse termo Gadus, né, pertencem ao gênero Gadus, são tidos como os bacalhaus verdadeiros aí, né? Outra questão, né, que também chama muita atenção de muitos consumidores de pescado, assim como o bacalhau, é relacionado ao salmão comercializado aqui no Brasil. Então, algumas pessoas, elas acabam desconhecendo a origem do peixe, e outros dizem que pode até ser uma outra espécie de peixe, que é a conhecida como a truta, né? E que talvez ela recebesse algum tratamento específico para ter uma coloração semelhante ao salmão. Vocês poderiam falar também sobre essa questão do salmão pra gente? Esse negócio salmão e truta, às vezes eu vou dar aula de vertebrados. É porque assim, o salmão, a truta, é uma família de peixes, né? Salmonide, com 60 e poucas espécies, da ordem Salmoniformes, blá 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 blá, que não é agora o que interessa muito. E tem salmão que é do gênero Oncorhynchus, que é um gênero que também tem o que a gente chama de truta. Vamos lá, é uma confusão. E tem o salmão do Atlântico, tem o salmão do Pacífico. O salmão do Atlântico, que é o criado no Chile, o que vem para cá não é bicho de ambiente natural. Bom, a questão séria é assim, do meio ambiente, quando você vai pegar o salmão do Pacífico ou mesmo o salmão do Atlântico. Porque o que eles falam muito quando vendem carne de salmão, ou até mesmo da truta, é a história do ômega 3, das vitaminas do complexo B, papo furado.
Porque aquela carne amarelada ou avermelhada ou cor-de-rosa que um salmão no ambiente natural tem, ele não é dele, ele adquire das presas, né? E aí ele pega corantes naturais e passa pro corpo dele. No cativeiro, os caras já usam corantes artificiais, até corantes da natureza que eles sintetizaram em laboratório, das famílias das xantinas da vida, que causam destruição da córnea, câncer, né? E eles não têm a propriedade de ômega 3 que os bichos naturais têm. Então esse é um primeiro problema de vender. Então às vezes é melhor comer uma sardinha, que é mais saudável que comer salmão. E salmão é nobre, né, tal. Esse é o primeiro ponto. Truta salmonada, que é mais barata, 30% do valor do preço do quilo de salmão, que está em crise por causa de que no Chile teve, não faz muito tempo, uma mortalidade absurda de salmão natural e depois nas fazendas por causa de uma toxina, não lembro o que foi. E aí caiu a importação, aumentou o preço, e aí os caras começaram a botar truta mais ainda no mercado como salmão, como salmonada. Tudo bem se fosse truta natural também, mas truta, as espécies chamadas de truta só tem na água doce. Salmão tem espécie só da água doce e tem uma famosa, que eu não lembro se é do Pacífico ou do Atlântico, que migra para água doce. Tá bom, se fosse natural, beleza, mas não natural, corada com xantinas da vida, alimentada com antibiótico, esses são problemáticos, né? E no Brasil estão substituindo o salmão. Eu li recentemente que a maioria do que a gente come não é salmão, é truta salmonada, e a gente não vai encontrar em muita temaqueria eles com a pele, e porque a diferença ali na textura da carne, na cor é mais difícil, né? Mas ambos são pobres em ômega 3, só que a truta é mais barata. Então se o quilo de salmão é 60, a truta é 20. O importante é pelo menos que os fornecedores, no caso os vendedores, informassem o que você está pagando, informassem o que você está consumindo. E isso no Brasil não é muito transparente, a gente já sabe, né? Aí é enganar mesmo, né? Uhum. Mas essa questão da propriedade de proteínas, vitaminas aí que os caras vendem, isso aí é papo furado. Eu prefiro comer uma sardinha do que um salmão em termos de realmente, né, pegar ômega 3 e tal, né? Rodízio japonês, acho que eu nunca ouvi falar dos caras falarem, tipo, é salmão mesmo, é truta salmonada, tipo, acho que nenhum rodízio japonês que eu já fui na vida, assim, já fala, né? Eu também desconheço. Os caras vendem como salmão e tem gente que coloca claramente truta salmonada, mas, né? A gente tava falando, né, até agora a gente comentou algumas vezes sobre o termo elasmobranquios, né? Tem uma galera que não é muito familiarizada, que na verdade são os tubarões, as raias, as quimeras, né? E apesar também de muita gente não saber, o Brasil tem uma posição aí de destaque na importação desse recurso, recebendo aproximadamente aí quase 150 mil toneladas entre 2009 e 2019. Comercialização desses bichos, maior parte, né? Maior parte não, né? Em sua generalidade, eles são chamados de cações, que é o que a gente conhece aí por cação. Otto, essa pergunta acho que vai ser bem mais específica pra ti. Queria saber aí, você pode falar pra gente, se tem alguma diferença entre cação e tubarão, se as arraias também recebem a mesma terminologia ou recebem outra terminologia quando são comercializadas, e se além da carne, né, a gente tem algum outro insumo que é vendida desses animais. Bom, o termo cação e tubarão é usado com o objetivo de ser mais agradável comercialmente falar que você está comendo cação, né? Biologicamente, você não diz que é diferente, não é diferente. O mesmo animal que é chamado de cação aqui pode ser chamado de tubarão em qualquer outro lugar. O termo cação veio de Portugal, veio trazido pelo Vaz de Caminha, e aparece naquela famosa carta dele para Portugal, né? E ali foi um termo incorporado pelos tribos originais aqui. E a gente usa o termo cação porque lá em Portugal, cação é uma espécie, né? E aqui o Pero Vaz de Caminha colocou na carta: hoje de manhã comemos cação, porque pegou um tubarão. Aqui a diversidade é absurdamente maior, né? Rica e tal. E acabou ficando meio que um termo associado aos pescadores locais, regionais. E aí, com a venda,
Se você vai ver a pesca artesanal, eles usam mais cação. A industrial também usa, mas antes a industrial não usava o termo cação aqui no Brasil. Tubarão. Indústria de beneficiamento de tubarão não sei aonde. A Sudene vai fazer pesquisa vai fazer pesca experimental de tubarão. Era mais restrito à pesca costeira por causa desse histórico de ter trazido de Portugal o conceito do cação. Resultado disso é que cação e tubarão é o mesmo animal. Você está comendo cação, você está comendo tubarão. Então é isso, o que você come é cação, o que te come é tubarão, não importa o tamanho. Biologicamente você não separa, né? As raias nesse contexto é interessante porque tem raia aqui comercial que começou a ser vendida há muitos e muitos anos como cação, porque ela era comprida como um tubarão, a raia viola, que é chamada de cação viola. Cação viola, cação viola, cação viola, hoje é espécie até ameaçada, proibida de captura, né? E a gente não tem, do ponto de vista comercial, uma estatística que dá os nomes adequados para aquelas espécies comercializadas. E hoje, já um bom tempo para cá, década de mais ou menos 80, 90 para cá, praticamente é o consumo da carne e o processamento das nadadeiras, né? Que a gente tem no Brasil captura e remoção de nadadeiras, uma prática condenada internacionalmente já recentemente, e é consumo da carne. Mas antes, além a nadadeira nem era assim importante muito tempo atrás, né? Isso veio da China, essa ideia, né? Americanos que foram visitar a China trouxeram a ideia de fazer isso nos Estados Unidos, aí acabou vindo pro Brasil. Mas era consumo da carne, aproveitamento do óleo para lubrificante de armamento, etc. A pele, isso era mais aproveitado antes. Agora não, isso nem é considerado. É carne e nadadeira. Esses são os produtos ou subprodutos, né, mais importantes que hoje vogam tanto na pesca artesanal como na pesca de grande escala, a pesca industrial, né, como a gente pode generalizar, grande porte é pequeno porte. Mas antigamente também se aproveitava tudo que eles podiam. Óleo, tinha pesquisa sobre as vitaminas dos óleos, a pele para fazer artefatos de couro, né, de péssimo gosto, bota, bolsa, como fazem ainda para alguns animais. Tinha muito, agora não tem mais praticamente para tubarões. Não está em voga isso, né? Então basicamente é isso, você come cação, você está comendo tubarão, né? E a questão psicológica pesa muito, né? A gente teve um ataque de tubarão em Ubatuba um tempo atrás. Ninguém em nenhum momento falou que a senhora lá foi atacada por um cação, foi atacada por um tubarão. Se aquele tubarão que mordeu a mulher no dia seguinte foi pego e foi para uma peixaria, ele virou cação. E é até legal você comentar aí dessa diferença, né, de Portugal ter uma única espécie aí que eles chamam de cação, e aqui a gente tem X espécies de cação, né? E isso traz uma problemática também, né? Em relação à pesca e comercialização, que muitas vezes a galera, às vezes, a gente nem sabe, pode estar comendo uma espécie aí que foi pescada ameaçada, mas ilegalmente, né? A percepção do público é mais acessível para isso. Eu tô comendo cação. Tubarão tá em extinção, mas cação não. Meu filho, você tá comendo mesmo bicho, né? Vou até voltar nesse ponto aí que você falou sobre abundância, né? Tem um estudo recente que foi publicado na Nature que apontou que desde a década de 70 até hoje, essa abundância aí de tubarões e raias diminuiu praticamente 70%, né? Com aumento de 18 vezes das atividades pesqueiras nesse tempo. Mais de 100 milhões de tubarões e raias são capturados anualmente, né, nos dias de hoje. Queria saber aí, você consegue comentar um pouquinho sobre quais implicações que essas atividades aí têm para a saúde dos ecossistemas marinhos e para a população humana? Que ontem eu estava tentando falar isso para os alunos, né? Como que vai explicar para um público em geral, que é o importante, né? O quanto nós vamos, como seres humanos, né, como espécie, vamos ser afetados se você eliminar tubarões, por exemplo, que é o caso. E só uma ressalva, né? Mais de 100 milhões, cerca de 100 milhões só de tubarões são mortos por ano. Esse número é maior porque tem mais que não é reportado e raias também, né? Isso é muito grave. E alguns estudos mais regionais mostram declínios maiores que 70%. A tal da raia viola que eu mencionei, cação viola, aqui no sul do Brasil, ela entre 84 e 94, 93, um período mais ou menos de 9, 10 anos, a população delas foi reduzida a 6%. Ou seja, 94% de redução.
né? E algumas outras espécies da mesma região por causa da pesca de arrasto industrial, né? Bom, e assim tem exemplos pelo mundo inteiro. Tem extinção regional já conhecida de espécies que não existem mais em alguns lugares e tal. A implicação é essa que você perguntou e que a gente tem esse desafio de tentar mostrar. Como qualquer predador, né, e no ambiente aquático, tubarões principalmente, mas muitas espécies de raias têm esse papel de grandes predadores, compartilhados com algumas espécies de cetáceos e algumas espécies de peixes ósseos, mas eles percentualmente são mais predadores, considerando as 1.200 espécies, né? Você eliminar um predador, você vai afetar o ecossistema. Beleza, isso todo mundo imagina como. É aquela história da cadeia alimentar e do efeito cascata. Você tira um predador de topo, as suas presas vão aumentar, só que as suas presas comiam outras coisas. O que elas comiam? Seja lá o que elas comiam, aquilo que elas comiam vão ter problema, porque elas aumentaram. Aí é o que acontece, eles vão lá, comem mais, essas presas que sobraram aos montes, comem o predadorzinho abaixo dela, até acabar, porque não vai dar conta, e isso vai chegando e vai descendo, né, do nível trófico número 5, que é o mais alto, até o 1 lá embaixo. Quem que tá lá embaixo? O fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton são os organismos microscópicos da área dos vegetais, botânica, né, e os zooplâncton, os animais. O fitoplâncton é responsável, isso agora em escala global, pela produção de 60% de todo o oxigênio do planeta. Então, sem querer cometer uma heresia e sem ninguém se ofender, é claro que a Amazônia não é o pulmão do mundo. É um órgão respiratório muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas é um órgão acessório dos oceanos. São os oceanos. Então você pegar e afetar os oceanos tirando 60% da capacidade dele de produzir oxigênio, nós vamos ter problemas seríssimos em termos até de sobrevivência como espécie, por vários motivos. E o predador, no caso da água, no caso dos tubarões, é um modelo muito claro de como isso já pode estar acontecendo, né? Então, por isso que a gente se preocupa em explicar isso para as pessoas. Predadores, até no ambiente terrestre, são animais fundamentais para manter ali algum controle. É que na Terra, um predador, a gente pode pegar como exemplo aí, um leão, pegar um exemplo bem simples. Ele não é visto como um tubarão na água, que é um peixe, é um recurso pesqueiro, né? E não é assim. Eles são animais muito especiais também. Só que aí eles são tratados como peixe, como qualquer um, e aí vai ser capturado junto com os outros peixes, e aí só que os outros peixes têm mais capacidade de sobreposição de população, porque crescem mais rápido, porque tem mais filhote. Tubarões e raias crescem mais devagar, tem menos filhotes, então vai sumindo muito mais rápido. Começou a sumir o predador, vai sobrar pra presa dele, vai sobrar pra presa da presa, depois vai sobrar pra presa da presa da presa, até chegar na base da cadeia alimentar, até chegar no fitoplâncton. E aí, haja pulmão. Literalmente, haja pulmão. Mas foi muito bom você comentar aí das 1.200 espécies, né? Porque esse mesmo estudo, ele apontou, né, que dessas 1.200 espécies que a gente conhece de tubarão e raia, uns 36% aí estão ameaçadas de extinção, e que algumas dessas espécies sofreram um declínio de até 95% da população, que nem você falou aí do cação viola, que sofreu 94, 96%, né? 94%. Queria saber se tem, né, normas que controlam ou proíbem, né, o comércio de algumas espécies, pelo menos de cação aqui no Brasil. Tem normas de proibição. O problema é que, como tudo, não se aplica, não se consegue fazer valer, né? Não sei se muita gente não sabe, o Código de Defesa do Consumidor do Brasil é considerado o mais bem feito e evoluído do mundo, no papel. Quer coisa mais ferrada do que o consumidor aqui no Brasil, cara? E nós temos um Código de Defesa do Consumidor que é considerado um modelo. Então existe política pública no Brasil, existe mais de 50 espécies protegidas, proibidas de serem capturadas, transportadas, comercializadas, e ainda assim acontece delas serem. E por que isso acontece? Aí vai ser um problema
pessoal, muito além do que nós aqui vamos ter capacidade de discutir, porque é questão que envolve muitos atores sociais, né? Nós estamos num país onde os abismos sociais são muito marcantes, a educação, saúde da população é muito precária, e aí eles não percebem isso, tubarões ou golfinhos necessariamente, como uma causa prioritária. Ele tem que sobreviver, tem que comer. Então vem as leis que são redondas, bonitinhas, bem feitas tecnicamente e claro, tem que ser, mas não chegaram para um público que está preparado para recebê-las, por um problema muito maior do que o que nós estamos discutindo aqui, que é o fato de que aqui no Brasil, nos últimos 50, 45 anos para cá, a gente se lixou para as políticas públicas de educação e de saúde. Né? Se nós tivermos hoje um povo mais consciente, mais cidadão, mais educado, mais saudável, com uma qualidade de vida minimamente digna, talvez eles se importassem com o que nós estamos dizendo. Mas você vai dizer isso para um cara que está morrendo de fome, um cara que vive 147 milhões dos 215 milhões de brasileiros vive em condição de periferia. Como é que você vai explicar isso? Então é por isso, os pescadores artesanais estão abandonados, os pescadores que trabalham em convés de frota industriais recebem muito mal. Como é que você vai chegar aí pra cara e falar que não pode pescar mais o tubarão X, a raia-viola? Existe a lei sim, é proibido. Tem multa, tem prisão até em alguns casos, para pelo menos 50 e poucas espécies. Só que a gente ainda não consegue fazer valer, a gente não oferece alternativas. A gente só vem de cima para baixo a lei e o pescador se ferra de um lado, o tomador de decisão fica lá em cima e o pesquisador que produz o conhecimento que pode ser usado para essas decisões, e é o nosso caso, ele fica no meio dessa batalha. A gente tem, no caso a Carol, mesmo eu, a gente tem até sorte de ter uma relação muito boa com o pescador, porque a gente é mais antigo aqui. A gente tá aqui antes de ter essas leis, eles já nos conhecem. Mas os pesquisadores mais recentes, mais jovens, dependendo de onde eles forem trabalhar, precisar de informação, eles têm dificuldade de chegar numa comunidade pesqueira. Tem, porque os caras já te olham de lado. Eles acham que é você que fez a lei. Não, você produziu o teu conhecimento e foi usado para fazer a lei. Foi usado, foi feito, mas ela ainda é ineficiente para proibir e diminuir o problema da captura. Infelizmente, mas existe sim. Existe uma portaria 445, né, desde 2014, que foi revisada e já temos aí 54, subiu um pouco, espécies de tubarões e raias protegidos por lei. Proibidos de captura, transporte, manutenção e comercialização. Isso não acaba nem chegando no consumidor, né? Tipo, você falou sobre da comunidade pesqueira, do próprio pescador, mas isso também não chega no consumidor, né? Acho que a conscientização do consumidor também é um outro ator social aí. Esse é um dos atores sociais. O consumidor, ele faz parte da cadeia produtiva, né? E é importante a conscientização do público geral, porque esse é um modo eficiente, embora lento, de você tentar diminuir esse problema. Eu, pessoalmente, sempre recomendo a todo mundo o tempo inteiro, quando eu tenho chance de falar, e falo aqui: não consumam tubarão, não comam tubarão, não comam raia. Posso dar alguns motivos, mas o principal é esse: você vai estar consumindo espécie ameaçada. Pronto. Se isso fosse amplamente dado publicidade para isso e tivessem pessoas também, muitas delas conscientes, e isso não é apenas uma questão de nível social, a gente melhoraria a situação. E não é, porque se a gente vai lembrar que no meio da Covid, com 3 mil mortos morrendo por dia, tinha gente fazendo balada em lugar fechado, sem máscara e se lixando, e não eram pessoas com vulnerabilidade social, não. Então é questão de educação no sentido mais amplo da palavra, cidadania, né? Que a gente não tem, porque para ter é um processo muito longo e que não se faz desde os governos pós e pré-ditadura, entendeu? Não faz. E a gente chegou, né, na virada da década, no começo da década de 60, que veio a frase: o Brasil é o país do futuro. Porque tinha ali é a época que a gente estava no auge, aí veio a ditadura, né? E não foi só a ditadura, né? A ditadura deu um tempo nessa história. Mas aí quando voltou, né? Final da década de 70, começo da década de 80, a gente já estava escanguelado. E é fácil dizer que é só ditadura, não sei o que lá. Claro que teve ditadura, isso é uma outra história. Mas não é sozinha, né? Nós tivemos já muito tempo pós-ditadura para ter governos preocupados em direcionar força orçamentária tal para educação e para saúde. E eu insisto com isso. Esses são os dois principais pilares de qualquer governo que quer melhorar a qualidade de vida da sua população. O resto você
resolve fácil se você tem um povo saudável e educado. Eu acho que não é uma questão de governo, tem que ser uma política de Estado. Isso. Independente do governo que entre ou que saia, é educação, né? Saúde, é política de Estado. A médio e longo prazo. Independentemente das ideologias, aquelas coisas. Não é isso que importa. Não importa isso. Né? Não importa isso. Aí sim a gente pode começar a falar de conservação. Né? É muito complicado falar de conservação em países onde você tem pessoas ainda em estado de, né, insegurança alimentar. Né? Os números são assustadores no Brasil hoje em dia quando a gente fala de questão de insegurança alimentar. A pessoa não sabe o que ela vai comer amanhã. Como falar de conservação, né, de espécies da fauna ou da flora que seja para um público, para uma população que não consegue nem se conservar, né, a própria espécie. Né? Então é complexo mesmo trabalhar com conservação, né, numa situação como essa. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, que mesmo a gente colocando isso no contexto do Brasil, né, a gente fala de educação, mas esse problema, de uma forma geral, é mundial, como a gente falou, né? Mas então, por que a Europa não sei o quê? Porque aí é uma outra história mais ampla, né? É uma história mais ampla mesmo, só que a percepção deles foi evoluindo. A nossa parece que não, né? Já erraram. Exato. Com o erro deles, exato. Né? E aí o que acontece? Os caras lá, o produtor do conhecimento leva isso pro governo, o governo transfere pro público, já pega um público mais inteiro. E a gente vê uma evolução em alguns lugares, outros nem tanto. Né? E a gente pode falar, obviamente, muito mais aqui do nosso país, né? E nos outros lugares você já vê respostas rápidas, né? Sobre isso. Aqui não, a gente já tem lei. Volto a dizer, nós temos o Código de Defesa do Consumidor perfeito. E vai comprar uma coisa errada, depois vai tentar trocar pra você ver a festa que é, né? Você tinha comentado antes, Otto, do ataque de tubarão, né? Que rolou em Ubatuba faz uns anos já. É, na verdade, um assunto que gera repercussão, né? Vira e mexe, tanto aqui no Sudeste, como principalmente lá no Nordeste, né? Vira e mexe a gente vê uma notícia de ataque de tubarão a banhista, né? Tem uma matéria da Folha, desse mês, inclusive, o jornal Folha de São Paulo, que ano passado foram registrados no mundo 57 ataques com 5 óbitos, enquanto que em 2021 a gente tem esse número para 73 casos. O Brasil, hoje em dia, a gente tá no 4º ranking, né, dos países com mais ataques de tubarão desde 1580, com 111 ataques. Ficando atrás dos Estados Unidos, que está em primeiro com 1.604, da Austrália com 691 em segundo, a África do Sul em terceiro com 260. Apesar, né, de todo mundo ficar com medo de ataque de tubarão, esse risco na verdade é muito baixo, né? A gente sempre, acho que alguém sempre fala da piada que é muito mais provável que você morra de acidente de trânsito ou atropelado por vaca. Eu lembro que em algum lugar já fizeram essa porcentagem, essa probabilidade. Muito mais provável que você morra atropelado por uma vaca do que por ataque de tubarão, né? Queria saber aí qual é essa relação, né, dos ataques, desse cenário pesqueiro que a gente tem, e até você comentar um pouco, né, da sua experiência com ataques de tubarão. É claro que esse assunto, quando a gente fala de tubarão, venha. E eu acho até útil você utilizá-lo para atrair o público e depois até inserir outras abordagens importantes, né? Mas a imprensa, os meios de comunicação de massa e nos últimos anos, sobretudo as mídias eletrônicas, as redes sociais, aceleraram, potencializaram muito boas e péssimas informações. Então a velocidade da informação e da desinformação é igual. E tubarões, voltando aí a décadas, sempre foram alvo de fake news, do que a gente chama de fake news, né? Sempre. Então existe muito sensacionalismo a respeito desses animais ainda, principalmente no Brasil. Repito que a gente não evolui muito. Pra vocês terem uma ideia, isso é interessante lembrar, se a gente pega um recorte de jornal do século XIX falando de ataque de tubarão, ou de tubarão pescado, alguma coisa assim, e pegar um agora de 2020, você não vai ver muita diferença na maneira deles falarem do assunto e como eles tratam o assunto e o animal. Isso tem aí século XIX para século XXI. Se você pegar uma questão importantíssima como, por exemplo, o racismo,
onde nós temos, graças a Deus, hoje já uma evolução no sentido de como lidar com essa questão, colocar em discussão, combater essa questão abominável, né, do racismo. Se você pega os jornais dessas mesmas épocas que você falava mal de tubarão, eles falavam mal de pessoas de cor preta. Então, por exemplo, eu vi até uma notícia de ataque de tubarão contra uma pessoa no Maranhão, que ele era escravo de uma senhoria lá de uma fazenda. E era assim, um preto foi comido por tubarão. Um homem preto deve ter a carne boa. E outras maneiras de abordar o racismo que hoje nem passa perto. Graças a Deus, né? Isso não evoluiu com tubarão. Tubarão assassino, tubarão tem que morrer, é malvado. Uma coisa, não tem nem evolução da percepção. E aí o ataque de tubarão está muito por trás disso, né? E a gente hoje tem muito conhecimento para compreender um pouco mais esse fenômeno comportamental, que tem muita relação com a ocupação do mar pelo homem. De novo, depois da Segunda Guerra, a população humana cresceu de forma desordenada, quase que exponencial. A maior percentual, eu não lembro de cabeça, de humanos no planeta está concentrado em área costeira, né? Mais de 50% da população brasileira está na área costeira, quase 80% da população australiana está na área costeira, e aumentando e aumentando e aumentando. Obviamente, esses animais começaram a interagir mais com pessoas, porque é um erro achar que tá dentro da água na praia não tem tubarão, ele tá no mar, é o ambiente dele. Então, para ter mais acidentes, como andou tendo nos últimos 50, 60 anos, aumentado, não precisa ter mais tubarão, porque pelo contrário, como nós já falamos aqui, tem até menos, declínios absurdos. Mas tem que ter mais, não mais tubarão, tem que ter mais pessoas na água. E num ambiente degradado, que é o que acontece em muitos lugares do mundo. Por isso os ataques têm aumentado. Esse suave declínio que teve nos últimos anos é uma oscilação que não vai variar muito. A gente fala em 50 casos. Pode chutar aí, vamos supor que fossem 200 casos, Vitor, com 100 mortos. Que não é 5, é 15, 25 no máximo, né? Vocês têm ideia, nesse tempo que está durando nossa conversa aqui, quantas pessoas estão dentro da água no mundo agora? Eu não tenho. Mas a gente tem ideia quantas pessoas entram no mar, no litoral de São Paulo, no período de verão. 6 milhões. Entram no mar, não é que vem pro litoral. 6 milhões. Então, novembro de 2021, 2 ataques de tubarão em Ubatuba. Interessante, um perto do outro geograficamente, um perto do outro cronologicamente. Chamou atenção. Mas foi uma coincidência infeliz. Um foi no dia 3 de novembro, feriado. O outro foi no dia 14 de novembro, feriado. Quando a população de Ubatuba foi pro céu e desceu. De novo, não precisa ter muito tubarão, tem que ter muita gente. Então as pessoas precisam entender isso, causa muita comoção. Acidente com tubarão, como você colocou na pergunta, é insignificante estatisticamente falando. Jornalistas, saibam que morre mais jornalistas em serviço no mundo por ano do que gente mordida por tubarão. Que morre centenas de milhares de pessoas por ano atacada por cobras e outros vertebrados. Hipopótamos mata mais que tubarão por ano. Crocodilos mata mais tubarão por ano. E leões, leopardos, tigres que estão quase extintos, restritos a umas pequenas áreas da Índia, atacam mais que tubarões por ano. Isso para falar de vertebrado, né? O urso, tubarão é o último da fila. Mosquito é o que mais mata. É isso que eu ia falar. Eu vi uma questão que era exatamente isso. Qual o animal que mais mata? E eu achei engraçado que era exatamente isso. Era milhões de pessoas morrem picadas por pernilongo, porque passam inúmeras doenças, né? Mas as pessoas não... Agora, ser comido vivo num ambiente que não é o terrestre é um medo primitivo. De todos esses animais que eu citei, a gente tá falando do único que é do oceano. O oceano sozinho, por si, já é fonte de lendas místicas, né? Então imagina você tá tomando uma caipirinha na praia, aqui no Itararé, em São Vicente, ou na Baía de Santos, ou em Copacabana. Depois de 5 minutos e 10 metros, você entra na água e um tubarão arranca a tua perna. Não era pra acontecer isso. Eu tô na praia, eu tô no Rio de Janeiro, Você tá no mar, meu amigo. É esse contraste que é meio difícil das pessoas entenderem. Ficam culpando muito o filme Tubarão, que ele popularizou o medo. Tá, mas isso já vem de muito tempo. Muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. E o ser humano, a relação do ser humano com o tubarão começou, se alguém não sabe, com uma relação de ódio. Porque é isso. Quando o ser humano começou a ocupar o mar, ele começou a ser atacado por essas bestas, né? Bestas marinhas. Então é uma relação de ódio, de combate.
E isso não acabou muito rápido, não. Demorou. Até pouco tempo atrás, no Brasil, se eu pegar textos para vocês do século XIX, a concepção mais terrível que uma pessoa tinha para dar de morte pro seu inimigo: eu quero que você morra como um tubarão, decapitado, esquartejado, eviscerado, picotado, queimado. E isso mostra como as pessoas tinham um ódio que com o tempo foi transformando em medo. E depois, hoje em dia, espero, em escala global, vai mudar um pouco. Os ataques de tubarão recebem muita popularização, mas eu não me incomodo que seja divulgado. Eu acho que tem que ser divulgado com mais informações para entender por que eles acontecem. Isso é um trabalho diário, né? Principalmente quando acontece acidentes que a gente tem que prestar informação e tal. É bem difícil. E mudando um pouquinho, então, do cenário de tubarões, raias, elasmobrânquios, e entrando um pouco na parte de mamíferos e de quelônios, e eu voltando um pouquinho na história, com a colonização pelos portugueses em 1602, iniciou também a caça às baleias, né? Então, principalmente nos estados de São Paulo, no Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e até na Paraíba. Carol, você podia contar pra gente um pouquinho sobre o histórico de caça desses mamíferos aqui no Brasil e um pouco de quais as espécies que eram caçadas e o porquê que elas eram caçadas? Eu só peço licença pra não parecer assim que mudou da água pro vinho. Você não vai mudar da água pro vinho. Você vai tratar falar agora das comidas de tubarão. E de qualquer forma, agora deixando a brincadeira de lado, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar na pergunta do Vitor, antes da Carol entrar. Cetáceos, ela vai colocar uma realidade diferente, mas que tem um problema sério, né? Mas eles têm mais apelo popular, né? Eles têm mais a simpatia, isso ajuda bastante, ainda que os desafios para quem trabalha com conservação de cetáceos sejam monstruosos. Mas vejam, quando a gente fala tubarão, é uma palavra no aumentativo. Agora vocês vão falar de golfinho. Exatamente, ele vai no diminutivo. Bom, aí falando um pouquinho da caça das baleias aí, né? Isso foi trazido aí, né, na época da colonização, né? Então foi importado pra gente essa prática aí da caça às baleias. A principal espécie que foi caçada no Brasil inicialmente foi a baleia franca, justamente pela proximidade, né, que as fêmeas, quando elas vêm se reproduzir no período aí do outono, inverno, essas fêmeas sobem lá, vêm da Antártica e se aproximam ali na região de Santa Catarina e ficam muito costeiras, o par, né, mãe e filhote. Então elas foram intensivamente caçadas aí no começo, né, estima-se aí que eram cerca aí de milhares, de 3, 4 mil, né, baleias francas mortas por ano. Né? Então aí 1.600 aí mais ou menos. Elas eram caçadas pura e simplesmente com arpões, barcos pequenos, porque elas estavam muito costeiras, é um animal bastante lento na natação, é característico da baleia franca, uma baleia bem lenta, né, na mobilidade, principalmente a fêmea com filhote. Então elas eram arpoadas. E aí os pescadores, os caçadores aí no caso, iam arpoando outras na sequência, porque esse animal não afundava. Ela possui uma camada de gordura, né, conhecida como blubber, bastante espessa, chegando aí 50, 60 centímetros de espessura. Então elas, até em inglês, elas são conhecidas como right whales, como baleias certas, as baleias certas para serem caçadas, porque você arpou o animal, ele não afunda, você só deixa ela ali, né, e depois mata outras, e aí no fim do dia você só vai arrastando elas para a praia. Então isso foi praticado principalmente na costa de Santa Catarina, as baleias francas sobem ali até Santa Catarina. Mas aí a prática da caça da baleia foi se alastrando pela costa brasileira e outras espécies começaram a ser caçadas, né? Então, no Nordeste, né, a primeira estação baleeira foi na Bahia, né? Na Bahia, e aí eram as jubartes ali, que também é a mesma coisa, as fêmeas se encostam mais na região costeira, né? Mas aí foi se alastrando, São Paulo, Paraíba. A Paraíba abrigou a única indústria, a única fábrica de caça de baleias foi na Paraíba. Foi o último local onde uma baleia foi caçada, e ali a principal espécie era a baleia mink, que era caçada com uma baleia pequena, não é uma baleia muito grande. A caça da baleia ela
foi até 1985, algumas normativas foram realizadas antes, então a proibição da caça da baleia azul foi já anterior, né, a 1977, se eu não me engano, foi proibida a caça da baleia azul. A baleia franca praticamente deixou de ser caçada porque não havia mais fêmeas e filhotes no estado de Santa Catarina, então as armações baleeiras em Santa Catarina foram desmontadas bem antes, né, da proibição, né, porque já não tinha mais, né, impacto econômico aí para esses caçadores, mas na Paraíba foi até 85, que foi quando então houve a moratória da caça da baleia, aí, uma lei que foi o presidente Sarney, na época, que assinou e proibiu a caça das baleias no Brasil. Você podia falar, né, o porquê que se caçava a baleia, quais os insumos que eram por conta dessa caça? Principalmente o óleo, né, era o que era mais utilizado. As baleias, como eu expliquei, elas têm essa camada de gordura subcutânea aí bastante espessa, e esse óleo era utilizado aí para iluminação das cidades, né? Então as cidades eram iluminadas com óleo de baleia. Também utilizava o óleo para, como se fosse manteiga, banha, né, também, mas menos, como argamassa para construção aí de casas. Então, quando você vai para Paraty, Cananéia, né, essas cidades que foram construídas aí no período colonial, você vai ter as paredes preservadas ali, que foram construídas aí com argamassa de baleia. Então isso é histórico, aí está preservado. A carne da baleia no Brasil nunca foi algo que teve valor econômico, né? Nunca foi apreciado pelo brasileiro. Muitas vezes ela era até doada, né? Então eles doavam a carne, porque não... E até que eles chegaram no momento que eles começaram a exportar isso para o Japão, que aí sim a carne tem um interesse. A estrutura que as baleias têm na boca, né, que é uma estrutura utilizada para filtrar o alimento, chamada de barbatana, não é a nadadeira, né? Muitas vezes a gente fala barbatana para o tubarão e está se referindo à nadadeira. Nas baleias, a barbatana se refere a essa estrutura de queratina que elas têm na boca, parece uma vassoura de piaçaba, que serve para filtrar o alimento, que é justamente o zooplâncton. E essa barbatana, ela também era exportada para serem feitos artefatos aí, por exemplo, né, espartilho de mulher, né? Então havia um material que era exportado principalmente, e o óleo, que era o principal mesmo para a iluminação das cidades. Carol, você comentou, né, então, sobre a proibição das caças das baleias, né, aqui no Brasil, e existem outros países que essa caça, ela é permitida? A gente tem uma moratória mundial, então moratória adere quem quer, né? Então a Islândia e Noruega nunca aderiram, né? Sempre continuaram pescando. Existem cotas para algumas populações, mas aí é uma cota pequena, né? Para populações que vivem ali na região do Alasca, mas países que têm a caça comercial e que realizam a caça comercial, atualmente são 3: Islândia, Noruega e Japão. O Japão, durante muito tempo, ele assinou a moratória de proibição da caça da baleia, porém, eles continuavam caçando baleia com uma licença de pesquisa. Então, eles tinham essa desculpa, né, de que, olha, a gente tem uma cota aqui para produzir pesquisa, porque eles têm muito interesse em voltar à caça à baleia, então eles querem pesquisar para ver, né, se poderia voltar ou não. Porém, se você fosse no mercado, tinha carne de baleia para vender. Então, que licença de pesquisa é essa que te permite? E aí, há alguns anos atrás, eu não vou saber precisar, se 4 anos, 3 anos atrás, mais ou menos, o Japão tomou, né, a vergonha na cara e falou: não, a gente não vai mais participar da moratória, e eles agora realmente voltaram a caçar as baleias comercialmente. E é engraçado, né, porque sempre que a gente vê em documentário, esses programas aí, Animal Planet, National Geographic, é sempre baleeiro japonês, né? Sea Shepherd, o próprio documentário do Seaspiracy, é sempre baleeiro, sempre japonês, nunca... E a grande questão é que eles vêm pescar em águas internacionais, né? Então, quer dizer, eles estão impactando as populações de baleia, né? Das nossas baleias, né? Que utilizam o Atlântico Sul, principalmente. Eles vêm pescar, vêm caçar aqui no Atlântico Sul.
Então é bem complicado. Eles podem vir pescar fora dentro de território de outro país, assim? Não, território de outro país não, né? Mas águas internacionais, mas essas populações, né, elas migram, né? Então quando a gente fala, as nossas baleias francas que vêm reproduzir aqui, elas passam por águas internacionais e nesse meio do caminho. Hoje, a espécie mais capturada são as baleias minks, não porque eles tenham interesse na baleia mink, mas até porque elas são pequenas, mas é porque é o que sobrou, digamos assim, em quantidade, né? Porque as populações foram dizimadas. Baleia azul, a proibição mundial foi em 1977 e até hoje a população de baleia azul não mostrou nenhum sinal de recuperação. As baleias jubartes, né, elas deixaram agora a lista de espécies ameaçadas porque mostraram um aumento populacional significativo e que tirou elas da lista. Então, uma população que se recuperou, né, da caça. Baleia franca até hoje também não mostrou ainda, né, houve um crescimento, mas não o suficiente para tirar da lista. Agora, a baleia azul, nenhum sinal de nenhuma recuperação. Né? A maior baleia, é o maior vertebrado, o maior animal que existe hoje, né? É a baleia azul. Então, o impacto aí da caça em poucos anos de pesca, de caça à baleia, possivelmente, né, declinou aí essas populações para sempre, né? Outros animais, né, que foram alvo aí de caça pelas comunidades litorâneas brasileiras são as tartarugas marinhas, né? Ou os quelônios. Carol, você também pode comentar um pouquinho sobre as tartarugas? O Brasil, a gente nunca teve uma tradição grande de caça de tartarugas, né? Isso é algo que a gente vê muito, principalmente ali, né, na América Central. Ali a gente tem países ali que ainda a caça é bastante disseminada, tanto a caça quanto a coleta de ovos, né? Os ovos, as tartarugas colocam os ovos nas praias, e países, né, da Indonésia, todo aquele pedaço ali também você tem uma caça de tartarugas bastante grande. O que acontece, e acontecia principalmente no Brasil, hoje já nem tanto, eu acho que nisso o projeto Tamar teve uma importância muito grande no país, que foi a questão de divulgar, né, as tartarugas marinhas, né? Não tem uma pessoa, não tem uma criança que não saiba o que é uma tartaruga marinha, que elas são ameaçadas e que elas precisam ser protegidas. Então isso foi algo que o projeto Tamar começou lá na década de 80 e que ensinou que a divulgação ajuda muito. Então, o que acontecia muitas vezes é que os pescadores, quando acabavam acidentalmente capturando uma tartaruga, acabavam consumindo, mesmo ela estando viva, acabavam consumindo ali a carne do animal. Isso, com esse trabalho do Tamar de divulgação, espécie ameaçada, existem as listas, pescador nenhum vai correr o risco hoje de se aventurar a comer uma tartaruga. Eu queria lembrar uma coisa que, desculpa, não entendo nada, mas quando eu tava falando lá no caso dos tubarões, eu falei, os pescadores artesanais estão sofrendo tal, não tem nenhuma alternativa. Tudo isso que o Tamar fez veio junto com alternativas de ações sociais. Essa foi uma diferença extraordinária. Eles foram dando outras alternativas, e hoje o Tamar é aquilo que a gente sabe, né? Então, assim, tradicionalmente a gente não consome tartarugas, a gente não tem um comércio. Brasileiro mal consome pescado, né? A gente não tem muita tradição mesmo no consumo de pescado. Mas outros países a gente tem um problema bastante sério aí. A questão de conservação das tartarugas marinhas no Brasil, ela passa muito mais por outros problemas ambientais, de poluição, capturas acidentais, tráfico de embarcações, colisão com embarcações, né? A gente recebeu ontem ou anteontem uma tartaruga no Biopesca. O animal foi atropelado, já estava cicatrizado, o animal já estava, né, todo fraturado, mas já fraturas antigas, mas o animal extremamente debilitado. E sempre recebemos animais, porque é uma espécie que fica muito tempo na flor da água, na superfície, flutuando ali, e a gente tem muito jet ski, muitas lanchas de alta velocidade, né? Então a gente tem outros impactos aí. E uma coisa importante para as tartarugas é a ocupação da região litorânea, né? Elas vêm se reproduzir no ambiente terrestre, nas praias. E se tiver qualquer tipo de iluminação, elas deixam de utilizar.
Então tenta, né, visualizar na sua cabeça aí quantas praias preservadas você conhece, né? Lembrando que elas precisam de águas quentes para se reproduzir, então a gente está falando de Nordeste do Brasil. Quantas praias preservadas sem iluminação pública, são poucas. Então a gente está restringindo muito a área de reprodução, né? Então isso é um grande impacto, muito mais do que o consumo. E recentemente acho que saiu até uma matéria sobre a questão da iluminação, né, da orla, atrapalhar a questão da ida dos filhotes, principalmente das tartarugas para o mar, e que elas acabavam indo para a cidade, né? Acabavam pegando a pista e aí quem viu conseguia pegar um filhote e voltava para a praia, mas é essa questão da iluminação, né? Entrando um pouquinho sobre na questão, né, do declínio acentuado e de outras formas, né, que não só a pesca, né, e a caça. Carol, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre o declínio acentuado, então, que tanto os mamíferos quanto as tartarugas têm em relação à captura acidental, ou que a gente chama de bycatch, da pesca fantasma, e falar um pouquinho da poluição, né, que também é outro agravante aí que acaba influenciando muito nesse declínio das espécies. Hoje a gente fala muito de impactos acumulativos, né, na região costeira, principalmente. Né? São tantos fatores afetando essas populações, principalmente as costeiras, que fica difícil até às vezes avaliar. Alguns locais mais, outros menos. A gente que está aqui na Baixada Santista, né? Então tem esses impactos bastante fortes. Quando a gente fala de poluição, vamos começar falando aí da poluição, vamos separar em dois grandes grupos, assim, de uma maneira geral. Vamos falar dos resíduos sólidos, né? Então, que é uma coisa absurda, a quantidade, principalmente, a gente está falando de plástico, né? Nós já temos as grandes ilhas nos giros oceânicos, no Pacífico, no Atlântico, né? O mais famoso é o do Pacífico, né? Aquela ilha de resíduos plásticos, né? Principalmente, que existe. Saiu um artigo esses tempos atrás aí agora, de uma estudante que avaliou a fauna que vivem nessa ilha de plástico, de resíduos do Pacífico. É no meio, é o giro oceânico, né? Então tá lá no meio. A fauna que vive lá dentro é uma fauna costeira. De invertebrados, né? Porque eles foram carregados junto e eles aprenderam e se adaptaram a viver naquilo ali. Olha que loucura, a gente está mudando, né? Mudando a distribuição de espécies. E aí a questão desses resíduos está muito relacionada à ingestão, principalmente no caso das tartarugas. Tartaruga é um animal generalista, ou seja, come qualquer coisa, e oportunista. Então apareceu, ele vai abocanhar. Tartaruga não tem dente, então ela engole inteiro. Então quando ela percebeu, ela já engoliu e já não tem como voltar atrás. Então a gente tem aí trabalhos que mostram que mais de 80% das tartarugas que são necropsiadas, que encalham, que a gente tem oportunidade de fazer necrópsia, 80% delas apresentam resíduos sólidos no trato digestório. E isso, a médio e longo prazo, nesses animais, vai acarretar uma série de problemas de saúde que vai declinar a qualidade de vida daquele animal e esse animal vai vir a óbito. Então vai criar problemas muitas vezes gástricos mesmo, então pode criar gastrites, úlceras, né? E o que mais a gente vê é quando ocorre a oclusão do sistema, né, do intestino, e o animal acaba, né, não conseguindo mais defecar e ele para de se alimentar. Então isso é um problema extremamente sério. Os cetáceos também são afetados, os golfinhos, né, são afetados pela questão dos resíduos sólidos, mas um pouco menos, né, na questão da ingestão, as tartarugas muito mais. Então isso é algo, eu estou falando de dois grupos. A gente tem um caso extremamente emblemático, que foi o caso de uma toninha, um golfinho, que foi acidentalmente capturado numa rede de pesca. O pescador ligou e a gente foi resgatar o animal lá, o animal já estava morto, né? A gente foi pegar a carcaça para levar para a necrópsia. E aí quando ele tirou a foto e mandou pra gente, eu notei que na foto, no rosto do animal, né, no bico do animal, tinha um lacre desses de garrafa de água, né? Então tem a tampinha e tem aquele lacrezinho redondo que fica embaixo da tampa, enfiado no rosto do animal. Quando
Quando ele mandou aquela foto, eu achei que ele tivesse colocado ali no barco para meio que fechar, né, o rosto do animal, o animal não ficar se debatendo. O animal estava morto, tá? Mas não ficar batendo. Achei que tivesse sido isso. Quando a gente chegou lá, não. O animal estava com aquele lacre há muito tempo. Havia uma ferida já cicatrizando. O animal estava magro, muito magro, ou seja, o animal não conseguia abrir a boca para se alimentar e possivelmente ele acabou caindo na rede, né, pela deficiência aí que ele já estava. Então, assim, isso uma coisa tão improvável, né, uma coisa tão, você fala assim, nossa, como que o animal conseguiu enfiar certinho o bico, né, naquela argolinha da garrafa de água ali e ficar com aquilo enfiado. E aí depois, mais para frente, a gente pegou um peixe exatamente com um lacre, só que o peixe era menor e aí ficou enfiado no meio do corpo dele. Esses dias a gente pegou uma tartaruga que teve que ter amputação, né, da nadadeira dianteira, porque havia um pedaço de rede que estava enrolado, então pesca fantasma, um pedaço de rede que ficou ali e foi estrangulando, quando chegou pra gente não teve outra opção, já estava parcialmente amputado o membro do animal. Então, e aquilo, quase tudo, né, desse resíduo que está flutuando é proveniente do continente. A gente fala, mas o mar que jogou, tá vendo? A maré subiu e jogou. Não, o mar está devolvendo aquilo que já foi. Então, é algo que é extremamente sério. A gente precisa urgentemente reduzir o consumo, o uso do plástico, a produção do plástico. Porque daí a gente entra numa outra questão que é o microplástico. Que esse plástico ele vai se fragmentando, virando um microplástico. Então a garrafa PET ela vai se quebrando e aí o microplástico é consumido pelo peixe, né? E consumido pelo plâncton, a gente come e aí a gente já tem relatos aí em revistas científicas, né, de medicina, de fetos com presença de microplástico, ou seja, passando pelo cordão umbilical, no pulmão do feto. É isso, né, que é o futuro que a gente quer para os nossos filhos e netos aí. Então, sim, precisamos parar, né, com a questão do plástico. Bom, tirando essa questão dos resíduos sólidos aí, a gente tem uma outra questão que é a contaminação química, que é aquela produzida principalmente, aí não estou falando de esgoto necessariamente, que esse é menos problemático, não que não seja problema, mas é menos problemático que o esgoto proveniente de indústrias. Mas hoje a gente tem filtros nas indústrias, tem todo um controle, mas nós temos um passivo ambiental gigantesco de substâncias que foram utilizadas legalmente no país. Então, os pesticidas organoclorados, né, os DDTs que foram amplamente utilizados e que são biopersistentes no ambiente, permanecem no ambiente. Outros compostos organoclorados que eram produzidos em indústria, né, e que também são biopersistentes e que biomagnificam na cadeia trófica. Então é aquilo, o plâncton come, o peixe come, e aí, né, a gente come e o golfinho come, e isso vai acumulando. Então a gente acompanha esse tipo de contaminação nos golfinhos e é nítido as amostras que são feitas aqui da Baixada Santista, os animais têm um nível muito mais alto de contaminantes de organoclorados, que são provenientes de indústria, do que qualquer outro local aqui que a gente analisa. Então, Santa Catarina, qualquer outro lugar assim. Tá? Interessante que amostras da Antártica, de focas da Antártica, possuem também esses contaminantes que foram produzidos aqui. Tá? Por conta, né, justamente aí da circulação oceânica. Então isso é algo que é um passivo ambiental, existem outras substâncias também, então tem muitos grupos que trabalham com essa questão da toxicidade aí, procurando, né, esses elementos que hoje compõem filtro solar, né, um monte de compostos aí cancerígenos e que estão sendo jogados na água e que a gente precisa começar a discutir mais sobre esse assunto. A gente não faz ideia quando a gente passa lá um produto, né, para proteger do sol, que ali naquele produto existem inúmeros compostos ali que vão se biomagnificar na cadeia trófica e que eles são cancerígenos, né? Isso é um exemplo. Então isso é um problema bastante sério. A gente vai ter o problema do tráfico de embarcações, atropelamento desses animais, né? Então, golfinhos são mais rápidos, as baleias não. As baleias são mais lentas, então elas têm um sério problema com atropelamentos. As tartarugas, principalmente, e no nordeste do Brasil, os pobres dos peixes-bois, a espécie de mamífero marinho mais ameaçado que a gente tem, né? É o peixe-boi, quase que
que nós extinguimos o peixe-boi marinho, são extremamente, fortemente impactados pela questão aí de embarcações. Mas o grande problema hoje para a conservação, e aí eu estou falando incluindo os elasmobrânquios, é a captura acidental. Né? É a captura de animais que não são alvo da pesca. Então, o pescador não tem interesse em capturar o golfinho, ele não tem interesse em capturar a tartaruga, mas esse animal não enxerga o artefato de pesca e acaba se prendendo. Esses animais respiram ar, né? E então eles ficam presos na rede e acabam morrendo aí ou asfixiados ou afogados. E hoje representa a principal ameaça para tartarugas e a principal ameaça para golfinhos e baleias no mundo inteiro. Algumas medidas mitigadoras vêm sendo testadas, alarmes acústicos, na tentativa de espantar esses animais das redes, mas como implementar esses equipamentos em grande escala? Quem vai pagar esse custo quando a gente fala de frota artesanal, de pequeno porte? Os equipamentos hoje não são tão caros, mas tem um custo, né? Então teria que ser algo do governo. Como monitorar a pesca espalhada, né? Como monitorar isso? Então, é um desafio gigantesco. E um desafio maior ainda para quem trabalha com elasmobranquio, porque o golfinho, a tartaruga, não tem interesse econômico. O pescador não ganha nada, pelo contrário, ele perde. O bicho arrebenta a rede, né? Um golfinho, quando se prende numa rede, ele rasga a rede, a tartaruga também. Agora, o elasmobrânquio, que é uma espécie ameaçada de extinção, mas tem interesse econômico. E aí? Como, né, falar para o pescador, né, que aquilo não pode mais? Como tratar a questão do bycatch, a captura acidental, para um grupo que tem interesse comercial? Se para nós que trabalhamos com esses grupos que não têm interesse já é complicado, eu não sei como o pessoal dos elasmos vão lidar com essa situação, porque é muito mais complexo essa questão. Quer complementar, Otto? É o que você falou, é essa a diferença quando a gente comentou a questão comercial, e não só isso, né? Quando eu falei que no caso dos elasmobrânquios é difícil, com cetáceos também é muito difícil. Mas no caso dos elasmobrânquios, além do interesse comercial que você lembrou, a gente não tem grande apoio da opinião pública como tem os cetáceos, né? Hoje, como a Carol lembrou, até tartarugas, crianças falam da importância das tartarugas, golfinho tem todo aquele imaginário, né? A série Flipper, né? Tudo isso ajuda muito, é muito importante. E não é bem isso que a gente vê com tubarões, esse raios, e aí na frente vem os tubarões, né? Que o pessoal pensa em tubarões, fala em elasmobranquio, mas pensa em tubarão. Então, você pega aí, escolhe 10 filmes para assistir no Netflix sobre cetáceos, que tenha. Não tô falando documentário, não. Você vai ver a orca que não sei o que, o golfinho que não tinha nadadeira. É sempre uma abordagem mais romântica, mais suave. Tubarão não, é o tubarão, o ataque de tubarão de 5 cabeças, é o ataque do tubarão sangrento. Então isso tem um peso importante na opinião pública, claro. E a opinião pública é muito importante para pressionar os tomadores de decisão. E a gente ainda não tem a opinião pública a nosso favor no que se refere a elasmobranquio, além dessa coisa prática que a Carol lembrou bem. Para um pescador, há muitos anos, muitas espécies de elasmobranquios são de interesse comercial. Então é bem difícil. A gente tem lutado. Eu acho que isso vai se resolver, se é que vai se resolver, ao longo de algumas gerações de muito trabalho. E, Carol, você comentou, né, do tamar e tal, mas você não falou sobre o biopesca. Então, fala um pouco, né, do biopesca, do seu trabalho com conservação, o que o biopesca faz. Então, biopesca é uma organização sem fins lucrativos, né, que a gente criou lá no finzinho da década de 90, justamente para trabalhar essa questão da captura acidental de golfinhos, né. O biopesca nasceu justamente por conta daquela história que eu falei, dos amigos pescadores que acabaram trazendo um golfinho e que relataram esse problema. Foi um registro muito importante para o estado de São Paulo, né? Era o registro mais atual que se tinha aí de captura acidental de toninha, não se tinha nenhum para o estado de São Paulo, então repercutiu bastante, e aí a gente começou o monitoramento, um mês depois veio outro animal, e aí a gente começou a ver a necessidade de realmente implementar o monitoramento. Esse trabalho começou no município da Praia Grande, e lá em 98, o Otto já era
meu mentor. E na época não tinha nome, não tinha nada, e era um projeto que eu estava fazendo. E aí quem deu o nome do Biopesca foi o Otto. Quem batizou o projeto foi o Otto. Uma vez eu conversando com ele, falei, temos que dar um nome. Na época ele tinha o projeto Cação, né? E aí, não, tem que criar um nome pro seu projeto. Eu falei, tá, mas é pesca, né? Não é só golfinho. Aí veio essa ideia do Biopesca. E o Otto batizou. E aí isso foi agregando outras pessoas que se interessavam em trabalhar com golfinhos e com essa questão. E foi crescendo. A gente não fazia nem ideia que ia chegar onde chegou. E hoje é uma instituição aí, né, grande, temos funcionários, né? A gente conseguiu em 2013 um edital do Petrobras Socioambiental, que foi quando a gente conseguiu profissionalizar realmente o Biopesca. Até então todo mundo trabalhava voluntário, não havia sede, não tinha... a sede era a casa da minha mãe, né? Não tinha uma sede própria. Era um grupo de pesquisa, isso que era a verdade, né? Era um grupo de pesquisa. E aí quando a gente conseguiu o projeto Petrobras Socioambiental, que aí veio um recurso financeiro bom, a gente conseguiu contratar uma equipe, né? Uma equipe contratada CLT, né? Isso foi muito legal, pela primeira vez a gente ter biólogos, veterinários, dar a chance, né, de formar essa equipe, uma equipe bastante jovem sempre, que trabalha com a gente. E desde então a gente vem executando aí projetos aí, sempre com recursos de editais e que a gente corre atrás aí para tentar fomentar a pesquisa e conservação. Fica aí já o convite para vocês acessarem nossas redes sociais e conhecer um pouquinho. Nós temos lá a página do YouTube com os vídeos de educação ambiental. Tem bastante coisa aí que a meninada tá fazendo lá. Fica o convite. Eu vou até aproveitar, deixa, Carol, eu já vou até perguntar outra coisa, né? Porque no Biopesca vocês não trabalham só com essa questão da pesca, né? Vocês também fazem o monitoramento dos encalhes aqui na costa sul do estado de São Paulo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Por que o motivo desses bichos encalharem, né? Que embora a gente saiba que vira e mexe a gente vê documentário, filme, baleia encalhou, golfinho encalhou, mas a gente não sabe o motivo, né? O motivo desses encalhes, se tem uma relação direta ou indireta com as atividades pesqueiras e com o bycatch, pesca fantasma, que você comentou antes. E o protocolo, né? Do que a gente faz quando a gente vê uma situação dessas, quem que a gente chama, quem que a gente liga, se a gente faz alguma coisa. Vamos primeiro aí explicar essa questão do encalhe. Assim, tem duas coisas bastante distintas dos encalhes. A gente tem os encalhes de animais vivos, que são aqueles que geram mais curiosidade nas pessoas e que não são comuns aqui no Brasil, não são comuns. A gente vai ter uma incidência maior de encalhes de cetáceos, baleias ou golfinhos vivos no nordeste do Brasil, justamente por conta da plataforma continental ali ser mais estreita. Então esses animais oceânicos acabam se aproximando mais e aí acaba às vezes chegando à praia vivos, né? O encalhe vivo ele pode acontecer por inúmeros motivos, né? Mas a maior parte das vezes é por questões de saúde, então animais que estão enfermos e que acabam encalhando vivo. A reabilitação é muito difícil nesses casos. A gente tem casos de encalhes de filhotes que nascem e não conseguem acompanhar as mães e acabam encalhando vivos. E a gente tem algo que é muito mais raro no Brasil, que são os encalhes em massa, né? Que é aquele encalhe que acontece muito em algumas regiões do mundo. Então, Nova Zelândia, Austrália. Então, tem locais no mundo aonde a gente tem registros sistemáticos de encalhes massivos, de animais vivos. Esses encalhes massivos, eles acontecem geralmente em áreas onde você tem uma topografia, né, do fundo acidentada. Isso, né, muitas vezes pode atrapalhar aquele grupo, e acontece normalmente com 10 espécies só de golfinhos, que são aqueles que formam grandes famílias, né? Então, e que tem líder. Então esses grupos, essas 10 espécies formam grandes grupos e tem um líder. E é aquilo, se o líder encalha, todo mundo vai junto com o líder. Isso não é muito comum no Brasil. A gente teve em 2008, posso estar errada na data, se foi 2008, foi 2010, nós tivemos um encalhe massivo de pseudorca no nordeste do Brasil.
Oi? Teve um na Bahia, Esse parece, foi, né? mas esse foi bem, Antigo. esse é mais antigo, recente agora, já tinha o programa de monitoramento de praia, inclusive foi filmado, a menina estava começando o monitoramento de praia, ela estava com uma câmera GoPro, ela ligou a câmera GoPro, estava com, lá eles fazem de quadriciclo, né? Que ela virou a cabeça assim, você vê aquele grupo de animais vindo em direção à praia e encalham. Assim, a coisa mais absurda a cena. Eles conseguiram fazer os animais, a maior parte acabou voltando. Mas isso são coisas bem raras, assim, né, de acontecer. O nosso normal é o encalhe mais de animais mortos, né? Então, animal que morre ou por velhice, mas a maior parte dos animais que encalham está relacionada à interação antrópica, principalmente a pesca. Tá? Então a gente vai ter, no caso das tartarugas e dos golfinhos, principalmente a pesca. Das aves, a gente tem muita interação. Esse ano, inclusive, foi algo assim impressionante a quantidade de animais que nós recebemos cortados com linha de pipa, muitos animais, e aí esses animais acabam aí encalhando na praia. Então são já animais mortos já, né? Não são animais vivos. Né? Mas de toda forma é feita a necrópsia para que seja então emitido um laudo de causa-morte, né? Então, claro, se a carcaça já está muito em avançado estágio de decomposição, acaba impossibilitando, mas em alguns casos a gente consegue avaliar, e nesses que a gente consegue avaliar, a maior parte está relacionado à captura acidental mesmo, interação com a pesca. Esse monitoramento, aí eu vou contar um pouquinho do que é esse monitoramento de praias que é feito. Ele é uma condicionante imposta pelo IBAMA para a Petrobras, para a exploração do petróleo e gás aqui na Bacia de Santos, né? No pré-sal aqui da Bacia de Santos. Então, para que a Petrobras possa explorar esse petróleo e gás aqui na Bacia de Santos, é necessário que haja implementação de vários programas de monitoramento para que se avalie o impacto dessa atividade. Entre eles tem o monitoramento da atividade pesqueira, tem o monitoramento socioeconômico aí que é feito também, e entre eles tem o monitoramento de fauna, que é feito pelos encalhes. Então, a equipe, né, que vai lá desde o Rio de Janeiro até Laguna, em Santa Catarina, né, a Bacia de Santos pega toda essa extensão aí, é monitorado 365 dias ao ano, né? Não para Natal, não para Ano Novo, a gente tem equipes aí, né, percorrendo as praias para avaliar a presença de manchas de óleo, presença de containers, de galões de qualquer resíduo que possa ter caído aí dessas plataformas e navios, e também, obviamente, registrar a presença e encalhe aí de animais. Os animais mortos são levados para a necrópsia para determinar a causa-morte, para tentar ver se tem alguma relação com a produção de petróleo, e os vivos são levados para a reabilitação, né? São diversas instituições ao longo lá do Rio de Janeiro até Santa Catarina que executam. O Biopesca executa o trecho que vai então de Praia Grande até Peruíbe, tá? E aí outras instituições vão fazendo outros trechos aí. Esse programa começou em agosto de 2015 e a expectativa é que ele dure o tempo que estiver ocorrendo a produção de petróleo na Bacia de Santos. É uma dúvida que surgiu em questão, né, o litoral um pouco mais ao norte, do Espírito Santo para cima. Tem algum tipo de monitoramento desse mesmo tipo, que não seja desse edital da Petrobras, né? Tem. Aí lá é Bacia de Campos, né? Também tem os programas de monitoramento. Então esse que eu falei do Rio de Janeiro e Laguna é referente à Bacia de Santos. Aí você tem da Bacia de Campos, e aí depois lá no Nordeste você tem, aí eu não vou saber os nomes dos campos petrolíferos de lá. Inclusive o primeiro programa de monitoramento de praia foi no Nordeste, né? A produção de petróleo no Nordeste ela é bem mais costeira e já ocorre há muitos anos. Então lá já acontece há bastante tempo. E agora a gente vai ter a produção de petróleo, né, na faixa equatorial, que é a gente fala, não é na Foz do Amazonas, não é próximo da Foz do Amazonas, mas é na direção da Foz do Amazonas. Então é possível que alguns programas de monitoramento também sejam implementados lá. Eu acho importante também falar, né, que, até puxando um pouquinho pro lado do Otto, que sempre rola aqueles vídeos na internet, né, da galera tubarão perto na praia, assim, que tá quase encalhando, e a galera pega o tubarão pra jogar de volta na água. Tipo,
Tem algum órgão que é específico para elasmo? E acho que até falar do problema disso, né? Desses vídeos da galera pegando o animal com a mão sem proteção, sem treinamento. É interessante você ter perguntado, porque quando a Carol estava explicando os programas de monitoramento de fauna, eu ia até brincar e falar assim, que ela falava, não, tem o programa social, o programa do monitoramento da atividade pesqueira e o programa de monitoramento de fauna, onde vai ver os encargos, sei lá, de animais. Aí, que animais? Pois é, aí só entra os tetrápodas, né? Não entra os peixes, né? E aí os elasmobrancos são completamente excluídos desse monitoramento. Exclusivamente no biopesca, né? E aí é uma questão que o biopesca faz. A gente também registra e recolhe os elasmobrancos por conta da parceria que existe com o laboratório do professor Otto, né? Mas isso não é uma medida necessária dentro dos programas, né? É que a gente que implementou isso. Então, é aquilo que a gente estava comentando, eles não entram nas políticas públicas. Essas atividades de sísmica de navios, para que é? Os observadores de bordo, para que é? Para baleias e tartarugas. Não é para tubarão e raia também, né? E assim vai. E voltando à tua pergunta, acontece de vez em quando de tubarões encalharem, até mesmo raias vivos, né? E claro, a gente ainda recomenda, sugere para chamar o pessoal aqui na região, né? O biopesca, por exemplo, que tem gente treinada, ou chamar, num primeiro momento, o pessoal dos postos de salvamento para evitar uma manipulação equivocada, algum acidente e para a própria pessoa e como o próprio animal sendo manipulado de forma equivocada, ele pode até comprometer ainda mais a saúde física do bicho. Mas acontece. E hoje em dia, Vitor, acontece até de soltarem, mas não era assim, né? Teve um caso muito interessante, que agora você falando me lembrei, eu tenho fotografia disso, publiquei um artigo sobre isso, de um tubarão que na virada do ano, de 2000 para 2001, na virada do ano, na praia aqui em Santos, 00:15, todo mundo dentro d'água comemorando, ele entrou no meio do povão, um tubarão de 2,5 metros, né? E em princípio todo mundo bêbado, feliz da vida, comemorando e achando que era um golfinho. Aí começaram, nossa, que lindo jeito de começar o ano novo. Quando alguém se deu conta que aquele era um tubarão, eu repito, eu tenho fotografia disso, mataram ele a paulada e tiraram da água. Hoje ainda tem gente que, né, tenta salvar, mas essa é a diferença da percepção, né? Mas acontece, tem que chamar gente especializada, de preferência, para manipular o pessoal dos programas de monitoramento. Se eles mesmos não fizerem, eles têm quem possa fazer, né? É claro que a intenção das pessoas quando querem liberar é ótima, né? Ótimo, né? Mesmo que às vezes nem dê certo, mas às vezes o nosso medo é que tenha um acidente. No caso de tubarões, aí vai piorar o que já não tá fácil, né? Eu vou até aproveitar e vou passar o telefone do PMP. Esse telefone, pessoal, ele é do PMP inteiro. Quem recebe é o Biopesca, a gente ganhou esse presente, mas a gente recebe o acionamento desde lá do Rio de Janeiro, não, do Rio de Janeiro não, a gente recebe desde São Paulo até Santa Catarina, nós recebemos todos os acionamentos. E aí a gente é que tem a obrigação de repassar. Então eu vou passar aí a um 0800, então eu vou deixar aí 0800 642 3341. Deixa eu ver se eu não tô cega aqui. É isso aí. 0800 642 3341, tá? Então ele serve aí. Quem também estiver no Rio de Janeiro quiser ligar, pode ligar que a gente também repassa, tá? Ele serve aí para toda a extensão sudeste sul aí do PMP, tá? E a gente tá falando aqui de cetáceo, de tartaruga, de tubarão, mas acho que é importante até reforçar também para reportar, né, a ocorrência de outros animais também. Então, de mamíferos marinhos, então lobo marinho, leão marinho, que a gente teve há um tempo atrás aqui, foi em Ubatuba, se eu não me engano. Pinguim, que vira e mexe, aparece, principalmente aqui no sul e no sudeste. É impressionante como as pessoas não ligam. A gente recebe muito acionamento de tartaruga e de golfinho. As pessoas não ligam para as aves. As pessoas não ligam. É impressionante quanto as aves são ignoradas pelas pessoas. Assim, é difícil alguém ligar. Ligam quando está viva, mas quando o animal está morto, não cria uma comoção como cria uma baleia, um golfinho, uma tartaruga. E a mesma coisa, com certeza, os elasmobrancos também, né? Não cria essa comoção nas pessoas, né? Pelo contrário, né? É um problema aí. Precisa trabalhar a simpatia do tubarão. Opinião pública. Precisa melhorar a simpatia do tubarão. Criar uns personagens aí. Eu acho muito legal
a galera que faz essas coisas, né? Tem um pessoal lá, acho que é Recife, tem várias redes que sociais, várias aí contas que estão fazendo esse trabalho importantíssimo, né? Bem, e quem bem sabe, bacana. e quem sabe com o tempo isso vai jogando uma semente, né? E as crianças que vão nascendo vão já nascer talvez com uma ideia um pouco melhor, daqui outra geração, por isso que eu falei em gerações, sabe? Aí a outra geração já nasce com outra ideia e vai nascer um dia uma geração que vai nascer achando que tubarão é um predador, olha, ele é um cachorro grande que pode até morder, mas tudo bem e tal. E não, porque o medo de tubarão, ele não é um medo, ele se enquadra em termos de doença como fobia mesmo, é uma fobia, que é um medo fora do controle normal, né? A maioria das pessoas tem fobia de tubarão, e não medo, porque eu, por exemplo, tenho fobia de avião, muitas pessoas têm medo, eu tenho fobia, né? Ele atrapalha a capacidade de você interpretar aquele risco de uma forma racional, não é? Isso é fobia. E a maioria das pessoas tem fobia de tubarão. Isso é um problema ruim, né? Muito sério para tentar estabelecer políticas de conservação. Bem, Biovinte, hoje a gente já tá encaminhando para um fim aqui da entrevista. Carol, Otto, vocês têm mais alguma coisa para falar para os Biovintes aí? Alguma informação? Mais alguma mensagem, né? Deixar uma mensagem para os Biovintes. Queria agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade aí da gente estar falando e falar para as pessoas, né, que a informação está muito fácil o acesso hoje, né? A informação está aí para todo mundo. Vamos mudar o pensamento, vamos procurar a informação correta, mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de viver, estar mais conectado ao ambiente. Não tem mais como a gente empurrar essa questão com a barriga, né? Estamos vendo aí as mudanças climáticas batendo na cara da gente, não está nem na porta, já está batendo na cara. Nós estamos lá desde a década de 80 falando dessa questão de extinção de espécies, né? Uma hora vai bater na cara da gente, então precisa mudar, né? A gente precisa mudar a maneira como a gente se relaciona com o meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, eu estou falando da casa da gente, da rua da gente, né? Do parquinho do lado. Isso é o nosso meio ambiente. A gente precisa mudar a nossa maneira de se relacionar nesse mundo. Só tem esse, não tem outro não. É aquela famosa frase, né? Não existe jogar fora, não existe fora do planeta. Se tá dentro do planeta, tudo é dentro. Também eu queria agradecer vocês pela oportunidade, né? A gente já se alonga um pouco, mas aí o pessoal da edição que corte, que lute, né? E é isso, procurar refletir, se informar melhor, né? As famosas fake news viraram moda, mas elas são antigas. Checar as informações, procurar se informar sobre as questões que envolvem o meio ambiente, o ecossistema, no caso dos tubarões, essas histórias aí de que eles atacam, tá? Mas não é uma coisa tão simples assim, é raríssimo ter que entender por que isso está acontecendo, né? Não concorde com informações equivocadas, sensacionalistas, cheque, leia, né? E não consumam carne de tubarões e raias. Basicamente, se uma pessoa das que estão ouvindo começar a fazer isso, já foi uma oportunidade incrível que vocês me deram de falar mais uma vez sobre isso. E é isso, agradecer aí, valeu mesmo. Lembre-se sempre, cação, né, é tubarão. Tubarão está ameaçado de extinção. Então não coma muqueca de cação. Recusem. Reduzam o consumo de camarão. A pesca é muito predatória, né? Procurem se informar, né, se esse pescado que você está comendo, qual é a origem dele. Procure os guias de consumo de pescado. Tem um monte na internet aí, né? Então a informação é o melhor, a informação correta é a melhor maneira da gente se relacionar com o nosso meio, tá bom? Dupla em nosso nome, né, do Vitor, do meu e acho que de toda a equipe do Biologia in Situ. A gente quer agradecer demais a disponibilidade de vocês dois para entrevista, né? Acho que todo mundo aqui captou bastante informação, então tem muito conteúdo legal que foi passado de uma forma leve, de uma forma bem descontraída. Eu acho que esse foi o intuito, né, da nossa entrevista, do nosso conteúdo, né, da forma como a gente quer passar esse conteúdo para os bio-ouvintes aqui. Então, em nosso nome, a gente quer agradecer demais a disponibilidade de vocês e de terem aceitado o nosso convite, viu? Estamos à disposição, sempre que precisar vai ser um prazer. Um abraço, pessoal. Valeu, obrigado, beijão. Otto, obrigado, Carol.
Imagina. E até valeu. semana que vem, Bio20. Um beijão aí pra vocês e até mais. Este episódio é uma produção do canal Biologia in Situ. Pesquisa de pauta por Alice Saldanha e Mariana Santos. Locução: Mariana Santos e Vitor Lopes. Convidados: Carolina Bertozzi e Otto Gadig. Edição e mixagem de áudio por Felipe Castro. Arte de capa por Larissa Castro.